Como você gostaria de ser lembrado após a sua morte? Essa foi uma pergunta que um jornalista fez para algumas pessoas na rua, querendo saber como elas gostariam de ser lembradas depois da sua morte. O que você responderia caso lhe fizessem essa pergunta? Ou nunca pensou sobre isso? A maioria de nós não para pensar sobre esse assunto. Nós estamos tão ocupados com as nossas atividades diárias, em pagar nossas contas, sustentar família, realizar planos, projetos, que não sobra tempo para ficar pensando num assunto tão indigesto quanto esse. É ou não é verdade? Ficar pensando em como seremos lembrados pelas outras pessoas depois que nós nos formos. Agora, uma grande verdade também é que, querendo ou não, todos sabemos que um dia seremos a lembrança de alguém. Alguém que nos levará em sua memória, em suas recordações, ao menos por algum tempo. E como é que gostaríamos de ser lembrados por essas pessoas? É claro que depois que partirmos, não teremos controle sobre as lembranças que terão de nós. Mas enquanto estamos aqui, escrevendo a nossa história, a nossa biografia, nós podemos viver uma vida digna, uma vida proativa, bem relacionada, e ao final deixarmos um bom legado a ser lembrado por alguém. E sempre que disserem o nosso nome, ali estaremos mais vivos do que nunca, na lembrança de alguém. Eu me lembro, por exemplo, de alguns professores que eu tive e que não estão mais entre nós. Mas a lembrança que eu tenho deles é o resultado da vida que tiveram. Reputação ilibada, comprometida com a excelência, companheirismo, amizade, estão vivos em minha memória. Também trago a lembrança de minha mãe, uma mulher cristã, mãe esmerada, dedicada, correta em tudo o que fazia. Quantas recordações bonitas tenho dela e do que ela representou. E a sua lembrança me faz muito bem. Eu acredito também que você deva estar se lembrando agora de um ente querido, de uma pessoa querida que fez parte do seu convívio e que deixou saudades. Porque em vida foi um exemplo digno a ser seguido. Martin Luther King, líder americano que lutou contra a desigualdade racial. Ele disse num dos seus discursos que após a sua morte, ele gostaria de ser lembrado como um arauto da paz, da justiça, como alguém que ajudou outros a seguirem adiante, que tentou mostrar o caminho certo, que cumpriu o dever de cristão, enfim, que levou salvação a alguém. E quem conhece a história de Martin Luther King se lembra dele exatamente assim. Vamos aos personagens bíblicos, como pessoas conhecidas, como Moisés, Abraão, Jó, Davi, Salomão, Pedro, Paulo, Maria, Jesus. Cada um deles é lembrado pelo modo como viveram, pelo que fizeram, pelo que foram em vida. Tem uns até que são lembrados de forma negativa, porque eles eram seres humanos, como todos somos. Muito do que fazemos, daquilo que somos, o modo de vida que escolhemos viver, será a maneira que lembrarão de nós um dia. Eu conversava com uma pessoa que dizia não estar nem aí para o que iriam pensar dela quando morresse. Eu não vou estar nem aqui, disse ela sorrindo. Eu não vou saber do que estarão falando de mim. E é verdade, nós não teremos controle em saber do que falarão de nós. Mas não custa nos lembrarmos que todos deixaremos algum legado quando partirmos e, de preferência, um bom nome, uma boa reputação, uma boa história de vida. Provérbios capítulo 10, verso 7 diz que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos será esquecido. Passar por essa vida e não deixar um legado digno, uma história que vale a pena ser lembrada e seguida, é ter vivido inutilmente. Se você não for o criador da sua própria história, cuide para que não criem uma qualquer para você. Faça valer uma boa história de vida, que ao ser lembrada, as pessoas tenham prazer em dizer: ele, ela, foi uma grande pessoa, um grande amigo, uma grande amiga, um irmão,
um grande profissional, um trabalhador dedicado, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho. E melhor ainda se disserem, ele foi um bom cristão. Passe por essa vida e no que depender de você, deixe saudades. Quando a visita é boa, deixa saudades, não é assim? Nós estamos de visita nesse mundo, de passagem. E quando formos embora, que possamos deixar saudades para os que ficarem. Viva de maneira que quando você se for, muito de você ainda fique naqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo. É isso. Pense nisso. Bom dia.